Hoje em dia, estamos cercados por serviços automatizados. O controle do trânsito das cidades é apenas um dos exemplos dessa realidade. A verdade é que todos os ramos produtivos e de serviços estão se tornando alvos da automação. Automaticamente, esse é o assunto do nosso encontro de hoje. As primeiras iniciativas do homem para mecanizar atividades manuais nasceram ainda na pré-história. Invenções como a roda, o moinho movido por vento ou por força animal e as rodas d'água são exemplos da criatividade humana no sentido de poupar esforço. Mais tarde, com a Revolução Industrial, todos os sistemas agrários e artesanais tornaram-se industriais, graças às invenções como a máquina a vapor e a energia elétrica. Todos esses inventos que não paravam de surgir num ritmo acelerado foram aumentando ainda mais a mecanização da produção dos bens de consumo e de serviços. Entretanto, a automação mesmo só ganharia volume em escala depois de uma nova revolução, a revolução da informática. Os computadores são o alicerce de toda a tecnologia da automação contemporânea. Antes deles, todo o automatismo fabril era executado por meio de relés eletromecânicos, com lógicas complexas e difícil implementação em escala. Só com o uso dos computadores foi possível programar as máquinas para serem controladas de modo automático, de forma mais simples e eficaz, como essa porta aqui. Para ser efetivo, um sistema de automação precisa substituir o ser humano, tanto em relação à força muscular, como também quanto aos sentidos. Um robô ou qualquer outro sistema automatizado deve ter memória, deve saber interpretar e executar instruções, deve reconhecer, identificar e comparar padrões. E deve também ter a capacidade de se comunicar. Ou seja, ele deve substituir parte das funções do cérebro humano. Os robôs foram fundamentais para o desenvolvimento da automação industrial. Substituíram a mão de obra no transporte de materiais e em atividades perigosas. Depois foram se aperfeiçoando até realizarem trabalhos de grande precisão, num tempo que o homem jamais conseguiria. Cada área de aplicação precisa de um tipo de automação próprio para funcionar. E muitos setores da indústria só conseguem funcionar por causa do tipo de automação desenvolvido para a produção. A automação está presente na indústria de bebidas, de autopeças, eletrodomésticos, motores, peças e muitos outros ramos da economia. Em alguns processos da indústria química, por exemplo, o controle de variáveis de pressão e de vazão precisa ser medido de forma automatizada, pois as velocidades são muito altas. Na siderurgia, o deslocamento de ferro fundido é um ambiente não propício à presença do ser humano. Neste caso, a automação também se torna fundamental. Quer dizer, a produção industrial é dividida em antes e depois da automação. Os benefícios da automação são inúmeros, entre os quais uma melhor padronização dos processos, e essa melhor padronização, sem dúvida, traz uma melhoria contínua da qualidade, porque as tarefas e as atividades são feitas sempre de uma mesma maneira. Uma redução também gradual dos desperdícios e das perdas operacionais e também um benefício adicional que é uma melhoria nas condições de segurança do trabalho. Tudo isso, então, trouxe o surgimento de novas profissões no mercado de trabalho, entre as quais o engenheiro de automação, o técnico de automação, os instrumentadores, os programadores e assim por diante. Ou seja, os benefícios da automação são inúmeros, tanto no que diz respeito a uma produtividade maior das empresas, melhorando a competitividade das mesmas e dos países em que essas empresas se situam,
como da sociedade como um todo, um avanço do conhecimento e uma melhoria das condições de trabalho. Com a automação, a qualidade do que é produzido na indústria aumentou muito. Por outro lado, alguns cargos de trabalho foram extintos e outras profissões surgiram. Todo progresso tecnológico sempre possui um impacto que obriga a sociedade a se readaptar. Agora, uma coisa é certa, é necessário sempre investir no ser humano. É ele quem trabalha e quem consome, e é para ele que as máquinas trabalham.